Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Hoje eu vim falar para vocês, então, a explicação do mapa mental, do esquema que eu postei lá no Instagram sobre o GCRIM, Juizado Especial Criminal. O Juizado Especial Criminal foi instituído pela Lei 9.099 de 95. Essa lei nos traz o quê? O rito, as competências, como é que funciona, o Juizado Especial Cível, antigo Juizado das Pequenas Causas, que os nossos avós falavam, e o GCRIM. Então, é o JEC e o GCRIM, ele fala dos dois. Vamos por partes, eu vou tentar seguir a ordem aqui do meu esquema, para quem pegou o esquema lá no Insta, não ficar perdido, ficar achado. O rito, então, qual é o rito? Sumaríssimo. Sumaríssimo. Estamos falando do rito sumaríssimo, GCRIM. Quais as infrações penais vão para o GCRIM? Vão ser julgadas no GCRIM as IMPO, IMPO, infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo, Ju? São todas as contravenções que por acaso se chama também. Contravenção pode ser chamada de crime anão ou crime liliputiano. Nunca viu? Já tá ouvindo agora. Todas as contravenções são IMPO, são infrações de menor potencial ofensivo. E todos os crimes cuja pena privativa de liberdade máxima prevista é de até 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, o que é infração de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções, mais os crimes a que a lei prevê pena privativa de liberdade máxima de até 2 anos. Beleza. Quais são os critérios no GCRIM? Os critérios no GCRIM, podemos falar que são seios, mas com C. Seios, celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. De novo, seios, celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. Esses são os critérios do GCRIM, seios. Eles têm competência. Qual é a competência? A competência é pelo lugar da infração. É onde ocorreu a infração. Bom, os atos processuais são públicos, tá? Podem acontecer em qualquer dia da semana e pode ser no horário noturno. Geralmente, as audiências do GCRIM começam depois que acaba o expediente do fórum, começam lá pelas 6 horas. Então, isso é legal, porque na prova, quando tu olha, diz assim, expediente noturno? Não, nada acontece. Sim, as audiências do GCRIM acontecem depois das 6 horas, normalmente nos fóruns. Então, pode ser em horário noturno? Sim. Citação, vamos só... Depois eu entro no rito com vocês, mas eu quero falar o que tá fora do rito antes. Citação e intimação. Citação é pessoal, pode ser no próprio GCRIM, quando a pessoa vai lá, ela é citada. Pode ser por mandado ou pode ser ainda por AR, pelo correio com aviso de recebimento, certo? Não pode ser por edital. Porque se for por edital, gente, a gente tá indo contra, a gente tá indo de encontro com os critérios seios que eu acabei de falar. Por quê? Porque o edital demora, vai contra a celeridade. O edital custa, vai contra a economia processual. O edital é uma coisa burocrática, não é informal. O edital não é oral e o edital não é simples. Então, pensem assim, não há citação editalícia, citação pela via do edital, no GCRIM. Se a pessoa não for encontrada, estiver em lugar incerto e não sabido, esse delito vai ser encaminhado para uma vara comum e lá vai ser seguido o rito sumário, certo? Sai do rito sumaríssimo, vai para a vara comum, segue o rito sumário. Tudo isso por quê? Porque não há citação por edital no GCRIM. Beleza? Uma coisa muito importante é que
absolutamente não se aplica nenhum benefício, nada do GCRIM para casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, não se usa nenhum dispositivo da Lei 9099 de 95, que é essa que estamos estudando, para os casos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, certo? Onde está isso, Ju? No artigo 41 da Lei Maria da Penha. Vamos começar com o rito? Aconteceu lá a infração de menor potencial ofensivo. A polícia, a autoridade vai fazer o quê? Vai lavrar um termo circunstanciado, não vai impor prisão em flagrante, também não vai impor fiança, se o agente se comprometer a comparecer no juizado especial criminal. Então, ele se compromete e a autoridade policial nem prende em flagrante, nem vai arbitrar fiança, certo? Esse TC, vejam bem que pode ser um mero termo circunstanciado, não é necessário um inquérito policial. Termo circunstanciado vai ser enviado para o Ministério Público. Vamos lá? Também, claro, pode ficar lá na polícia aguardando a vítima se o crime for de ação penal privada. Lembrando que quem inicia a ação, quando for ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, é o Ministério Público. E se a ação penal for privada, quem inicia ela é a vítima ou seu representante legal, que pode ser CAD, cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Vamos lá. Se a ação for privada ou se a ação for pública, condicionada à representação da vítima. Vejam bem que nesses dois casos, a vítima precisa fazer alguma coisa, seja representar, seja iniciar com a ação penal, através da queixa-crime, no caso da ação penal privada, certo? Quando a vítima precisa fazer alguma coisa, vai ter uma audiência e uma possibilidade de composição civil dos danos. Há uma possibilidade dessas pessoas fazer um acordo, certo? Esse acordo, se acontecer, ok, beleza, é igual a vítima renunciar o seu direito de ajuizar a queixa-crime, renunciar o seu direito à representação se o crime for de ação penal pública condicionada à representação. Entendido? Então, se fizerem composição civil dos danos, a vítima e o agente da infração de menor potencial ofensivo, se eles fizerem composição civil dos danos, há uma renúncia ao direito de queixa ou representação. Essa composição civil dos danos é homologada pelo juiz e, fim, acabou. Mas não. Ou uma das partes não quis fazer acordo, enfim, não houve composição civil dos danos, tá, Ju? Certo. Se não houve composição civil dos danos nesses dois tipos de ação, ou ainda, se a ação penal é pública incondicionada, que daí não tem a possibilidade de fazer essa composição civil dos danos, vai para o MP. Indo para o MP, o Ministério Público vai ver se é o caso de propor uma transação penal. Transação penal, eu só não... O que é a transação penal? Vamos primeiro falar o que é, né? Não quando ela Gabi, viu, Juliana? A transação penal nada mais é do que a imposição de algumas não posso dizer sanções, mas porque a transação não implica reincidência. Tu não fica lá carimbado como reincidente naquela infração. A transação penal só vai obstar uma outra transação penal dentro do prazo de 5 anos, mas isso não implica reincidência de jeito nenhum. Vamos lá, transação, paga X de valor, presta um serviço à comunidade. Vocês entenderam? Esse tipo de coisa o agente faz e o Ministério Público nem inicia a ação penal, tá? Nem inicia a ação penal se a pessoa cumprir a transação, se o agente cumprir a transação.
Bom, então o Ministério Público vai ver se cabe, vai propor, a pessoa tem que aceitar. O agente, né, no caso o réu, tem que aceitar. Não pode oferecer essa transação se o agente já for condenado à pena privativa de liberdade. Não pode a pessoas que já tenham sido beneficiadas pela transação penal há menos de 5 anos. E não pode se as circunstâncias pessoais não indicarem que a transação seja suficiente. Vamos dizer que a transação acontece, que o agente cumpre, fim. Olha, fim, sim, que maravilha, hein? Não é o que acontece. Vamos lá, a pessoa não cumpriu, revoga a transação e o MP denuncia. Ou ainda, a pessoa não quis. Não, eu sou inocente, eu quero mostrar que eu sou inocente, eu quero que o processo corra e eu não vou aceitar a transação penal. Vamos lá, então. Ou a pessoa não cumpre ou a pessoa não aceita. Vamos, então, saímos da fase preliminar e vamos iniciar o procedimento em si. Agora sim, o Ministério Público oralmente pode oferecer a denúncia, tá? A denúncia vai dispensar inquérito policial, já falamos que iniciou com TC, termo circunstanciado. E a denúncia também dispensa o exame de corpo de delito, certo? Ou ainda, vejam bem que, claro, o Ministério Público oferece a ação, oferece a denúncia na ação pública, ou a vítima oferece a queixa na ação privada, certo? Aí o Ministério Público vai ver o seguinte. Bom, estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos ver o que é infração de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções e mais os crimes a que a pena estabelece pena privativa de liberdade máxima de 2 anos. Ao oferecer a denúncia, ou a pessoa ao oferecer, aí o Ministério Público vai fazer a vítima oferecer o benefício, que ela nem queria oferecer, mas enfim. O benefício da suspensão condicional do processo. Cuidado para não errar os nomes. Estamos falando de suspensão condicional do processo, também chamado de sursi processual. Sim, escreve sursis, mas não lê o último S, infeliz. Bom, quando cabe a suspensão condicional do processo? Quando a infração cominar, prever, prescrever uma pena mínima de até 1 ano. E aqui, vejam bem, essa suspensão condicional do processo não vale só para infração de menor potencial ofensivo. Pode ser todos, everybody, crimes. Entenderam? Então, por exemplo, um furto, subtrair coisa alheia móvel, tá lá no artigo 155 do Código Penal, prevê a pena de 1 a 4 anos. 4 anos pena máxima. É infração de menor potencial ofensivo? Não, porque ultrapassa 2. Mas eu posso oferecer suspensão condicional do processo? Sim, porque a pena mínima é de até 1 ano, no caso, 1 ano, porque é de 1 a 4 o furto. Entenderam? O que é a suspensão condicional do processo? Eu ofereço a denúncia. O juiz recebe a denúncia. E o juiz homologa, se a pessoa também quiser, claro, essa suspensão condicional do processo. O processo vai ficar suspenso por 2 até 4 anos, tá? Que é o período de prova, chamado período de prova. Nele vão ser impostas diversas condições para o agente. Se o agente cumpre essas condições nesse prazo, ok, acabou, extinção. Se o agente não cumpre, volta a correr o processo. Por quê? Porque durante essa suspensão também está suspenso o prazo prescricional. Com tudo certo? Se é aceito, então, período de prova, 2 a 4 anos, cumpriu o fim. Não cumpriu, revoga o dito do benefício. Vejam bem que pode ser o terceiro benefício que a pessoa está ganhando aí. É muita mamata esse GCRIM. Não foi aceita a suspensão condicional do processo. Ou ainda, foi aceita, mas a pessoa não cumpriu e foi revogado pelo juiz. Então, vamos continuar?
Quando é que é a revogação obrigatória? Eu tenho que revogar a suspensão condicional do processo. Tenho que revogar quando ele for processado por outro crime ou não reparar o dano, podendo fazê-lo. E a revogação é facultativa, pode o juiz fazer ou não, quando ele é processado por uma contravenção penal ou não cumprir uma outra condição imposta. Vejam bem aqui, gente, que é uma novidade, porque é um entendimento recente de um informativo que o crime de porte de droga para uso pessoal, apesar de ser crime, ele é uma causa de revogação facultativa da suspensão condicional do processo. Isso vai cair na tua prova. Vamos dizer, então, que a pessoa não cumpriu, foi revogado o benefício da suspensão condicional do processo, ou ainda ela nem aceitou. Ou não cabia, porque a pena mínima era maior de 1 ano. Enfim. Agora vamos para uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, a defesa vai responder à acusação. O juiz vai rejeitar a denúncia. Essa denúncia não tem pé nem cabeça. Daí vai lá a parte que é a ajuização, o MP ou a vítima, e apela. Cabe apelação dessa rejeição. Mas não é isso que acontece normalmente. O juiz recebe. O juiz recebe a denúncia ou a queixa. Recebeu a denúncia e a queixa, o juiz vai analisar as hipóteses, então, da suspensão condicional do processo, que ele já fez, né? Vejam bem. Aqui ele analisa a suspensão condicional do processo, que é, então, quando vai ser suspenso. Suspendeu, não cumpriu, volta para essa audiência. Ou não aceito, daí continua a audiência. Ouve a vítima. Ouve as testemunhas, que o número máximo é 3. Ouviram isso? Que o número máximo é 3. Porque no rito comum ordinário, o máximo é 8. No sumário é 5. No sumaríssimo é 3. Bem fácil. 8, 5, 3. Ouve as testemunhas, máximo 3. Interroga o réu. Debates de quem ajuizou a ação, da defesa, contraditório, ampla defesa, tudo certinho, tudo na audiência. Sentença. A sentença é dispensado o relatório. O juiz não precisa relatar tudo o que aconteceu no processo. Por quê? Porque existe o critério da celeridade, economia processual, oralidade. Tudo pode ser feito oral. Então, na sentença, não precisa relatório. Dessa sentença vai caber apelação pelas partes. Cuidado com o prazo da apelação do GCRIM, que aqui é 10 dias. E cuidado também com o prazo dos embargos declaratórios. Quando houver contradição, omissão, enfim. O prazo dos embargos declaratórios é de 5 dias e ele suspende ele interrompe o prazo da apelação. Certo? Entendemos tudo de GCRIM. Beijo, até a próxima.